Fala família, beleza? Vim gravar mais um vídeo aí pra vocês. Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu marco suporte e resistência, como é que eu faço as operações, meus critérios de entrada, tá bom? Começando aqui, pra marcação eu coloco no tempo de M15, tá? 15 minutos cada vela. E eu marco os pavis, certo? Marquei ali aqueles dois pavis. Tentei mudar a cor aqui para ficar todas as linhas de cor vermelha, mas acabei que quando eu fui colocar outra linha, ela ficou azul. Aí para não perder muito tempo em marcar as linhas, ficar trocando de cor, como eu estou operando pelo celular, é meio difícil de ficar trocando, né? Então eu acabei marcando tudo de azul mesmo, só ficou essa linha vermelha. Mas eu acabei marcando aqueles outros pavis, pegando aquele pavio da vela verde e aquele pavio da vela vermelha. Marquei um pouco mais embaixo. Não precisa marcar muita coisa, tá? Porque se você, conforme você vai marcando muito, o seu gráfico acaba ficando poluído e você não consegue ter uma noção direito da onde você vai entrar, você acaba ficando confuso, tá? Coloquei no tempo de M1, olha a mágica. Tudo bem marcadinho, zonas bem respeitadas. Aí vamos lá para outro ativo, eu acabei mudando ativo. Eu aconselho para quem é iniciante operar com de 1 a 2 ativos só, tá? Não opera com muitos ativos, porque senão você acaba também tentando trocar de ativo, você não presta atenção, não analisa direito e aí isso dificulta muito, tá? Aqui também coloquei no tempo de M15, tá? Cada vela dessas aqui, verde e vermelha, tem 15 minutos, tá? De expiração. Ela já estava fazendo um pullback em M15, tá? Ia bater na minha linha lá. No tempo de M15. Poderia ter pego alguma entrada ali para um tempo maior. Mas como eu estava fazendo as marcações, olhei aqui no passado, tá vendo que a zona que eu marquei lá no começo, os pavis que eu marquei no começo, no passado tem referência também, tá? Aqui zona bem marcadinha, pavio, peguei um pouco daquele corpo daquelas duas velas ali atrás. Tá vendo, ó? Aqui no passado tem referência, então é uma zona forte onde que eu marquei. Não é uma zona aleatória que eu marquei. Tá vendo, ó? Aquela hora que eu falei que ela tava fazendo pullback, ela fez. Ela bateu na minha linha lá. Só que a outra vela que ia dar a vitória pra gente, como a gente opera por um tempo de 1 minuto, não subiu. Ela acabou virando um doji. Depois eu vou fazer umas publicações aí pra vocês explicando tudo isso. Pullback, doji, questão de velas. É muito importante estudar isso. Peguei outro ativo aqui, eu gosto de operar com no máximo 4 ativos, para mim não me embaralhar também. Faço a marcação desse ativo também, tá? Esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas é um vídeo que acho que vai ajudar muita gente nesse mercado. Marquei aquele pavio lá em cima. Marca esse pavio aqui também, aqui embaixo. Coloquei no time de M1. Eu tava esperando essa vela descer um pouco mais, fechar a vermelha, certo? E quando ela voltasse lá em cima eu poderia pegar uma operação. Mas como eu troquei de ativo, eu dei uma olhada nesse ativo aqui, eu poderia ter pego essa entrada aqui. Como ela já tinha batido na minha linha, eu acabei demorando muito para pegar, não peguei. Fazer a marcação aqui também. Poderia ter pego essa entrada, mas como eu tava fazendo a marcação, eu não peguei também. Mas essa, se eu não me engano, se eu tivesse pego, tinha dado loss. Eu ia perder a operação. Aconselho também a operar com as mesmas linhas, no máximo 1 hora com a marcação que você faz.
Porque aí o gráfico começa a andar e aí as linhas que você marcou já não são tão fortes, né? Acaba ficando saturada a zona que você marcou antes. Aqui eu terminei de fazer as marcações, coloco no tempo de M1. Tá vendo aquela zona que eu falei que poderia ter pego, ia ter dado loss e a gente ia perder. Acho que eu peguei agora nessa zona um pouco mais embaixo. Na verdade eu peguei nesse ativo, peguei 2 taxas aqui. Ela desceu, eu fiquei com medo de pegar mais taxas, porque era a primeira entrada. E aí eu ia estar arriscando muito do capital na primeira entrada. Não aconselho também. As primeiras entradas eu aconselho fazer num valor mais baixo, para você testar o gráfico, para ver se ele está respeitando suas marcações. Aqui eu poderia ter pego essa também, teria dado win, ia dar vitória pra gente, mas acabei não pegando. Como eu já estava naquela outra operação, fiquei um pouco com medo e também demorei muito para fazer a operação. Aqui nesse mercado também a gente não pode pensar muito. Ou você faz a operação ou você não faz. Dei uma olhada lá, ó, ela até desceu bastante, mas ela retornou na outra vela. Já retornou bem forte, subindo. Mostrando força compradora. Aí faltava 10 segundos. Pensei que ele ia voltar agora e descer já, buscar outra zona. Até dei um zoom um pouquinho. Mas vitória. Tá lá. Vamos lá. Aqui, essa daqui, eu separei essa entrada porque foi o seguinte. Eu até pensei em entrar, mas eu acabei ficando com receio e eu esperei um pouco ela subir um pouco mais, mas ela não subiu. Minha linha já estava marcada, eu poderia ter pego na onde que estava a linha, porque ela chegou a tocar na minha zona, na minha linha, né? Mas eu pensei que ela ia subir um pouco mais para buscar aquele corpo de vela daquelas outras velas ali, que tá um pouco mais em cima. Mas aí ela não subiu, acabou ficando aí mesmo. E já desceu na outra vela, ela já desceu, nem subiu de novo. Pode ver que eu ainda voltei lá naquele ativo. Essa entrada também teria dado bom, que foi um pullback, né? A zona já tinha rompido minha linha e voltou a tocar nela, mas eu acabei não pegando, estava no outro ativo. Por isso que eu indico não operar com muitos ativos, porque você acaba tentando trocar para o outro ativo e perde entradas. Nessa também poderia ter dado bom. Tá vendo? Aqui é aquela entrada que eu falei que eu esperei ela chegar um pouco mais para cima. Na verdade eu perdi ela, porque agora ela já desceu e nas outras duas velas ela também caiu bastante. Teria dado uma vitória bem folgada pra gente. Essa entrada aqui, ó, eu pensei que seria uma entrada boa, mas ela já tinha batido na minha zona, né? Eu fui dar uma olhada em outros ativos, mas acabei voltando nele. Quer ver? Eu acabei voltando nele lá. Voltei nele, ele bateu na minha zona, só que bateu já rompendo minha zona. E eu peguei ela, peguei com uma taxa só, peguei com R$6, né? Pensei que ela ia retornar porque essas marcações que a gente faz, elas são zonas, certo? Aqui eu marquei esses pavis aqui atrás, só que esses daqui da frente também pode ver que ela tava ali em cima,
e poderia ser que ela retornasse, né? Bateu lá naqueles pavis e retornasse. Essa entrada também poderia ter dado bom, mas eu acabei não pegando porque eu já estava naquela operação e eu não queria arriscar muito. Aí ela subiu aqui, vim dar uma olhadinha nela para ver como é que tava, acompanhar, né? Já tava faltando 10 segundos para terminar, ela tava em cima da minha linha, da minha taxa, né, que eu tinha pegado. Ela desceu e deu vitória. Pensei que tinha sido essa que tinha dado loss, mas não foi. Foi uma outra operação. Aqui eu também poderia ter pego o pullback. Ela já tinha rompido essa linha, onde que ela tá ali o preço. E ela bateu na minha linha, né? E começou a subir. Mas como eu tava marcando a LTA aqui, né? Linha de tendência de alta, eu acabei não pegando essa operação. Mas poderia ter pego, que era uma entrada muito boa. Nesse Audicad, eu acabei reparando nele que ele tava com velas muito grandes, né? E deixando bastante pavio. Então, quando o gráfico tá assim, eu recomendo você pegar só nas extremidades, nas maiores extremidades, que nem nos fundos maiores e nos topos maiores, que é uma chance maior de dar vitória nas suas operações. Essa foi essa operação. Ela chegou a bater, deu um pico de vela, que é um critério de entrada que eu uso, né? Deu um pico de vela, eu peguei a operação com R$6 também. Só que no final, acho que ela me deu loss. Ela tava retraindo bastante. Mas ela começou a subir agora. Foi. Não segurou no meu preço. Quando tava faltando ali os seus 14 segundos, eu tentei colocar nos 5 segundos para ver se ela ia descer, né? Para ver onde tava o preço. Mas ela deu uma estourada para cima e acabou me dando loss. Beleza, vida que segue. O segredo é esse, é a gente saber perder e saber ganhar. Perdi pouquinho, então tudo certo. Eu já mudei o time lá em cima, coloquei a inspiração para a próxima vela e eu tava esperando essa vela descer, essa vela vermelha descer, tocar minha linha de novo para mim pegar uma compra, esperando que o preço subisse. Ele até subiu, pensei que ele não ia descer mais. Fui olhar outro ativo. Vi esse ativo. Acabei pegando uma zona aqui. Uma taxa aqui, né? Ela desceu bastante, peguei mais 2 taxas. Tá vendo esse Audicad que eu falei? Que as velas estavam muito grandes, deixando bastante pavio. Aqui, ó, ela desceu e eu peguei mais 2 taxas. Desceu mais um pouquinho, acredito eu, e eu peguei mais 2 taxas nesse preço também, nesse ativo. Ainda tinha tempo, inspiração para a mesma vela, peguei mais 2 taxas, um pouco mais para baixo. Já estava arriscando muito do meu capital. Aí ela deu uma estourada para cima, aí já era vitória na certa. Tanto que ela estourou para cima. Aí eu fui olhar o outro ativo, né? Que eu tinha dado a entrada. A primeira taxa eu até pensei que ele ia subir, mas estava muito longe. Então a chance de eu perder ia ser muito maior do que ganhar. Na outra eu ganhei 18, nessa eu perdi 3 porque eu dividi as taxas.
Eu perdi as duas primeiras, mas ganhei as duas de baixo, então acabou uma compensando a outra. Nessa zona aqui eu vi que a vela ela deu uma esticada muito grande, foi uma vela muito grande em comparação às outras, e quando acontece isso, geralmente o preço tende a retornar, né? Então eu peguei, mas peguei com uma taxa só com uma operação de R$6, porque como eu já tinha arriscado muito no outro, tinha ganhado, mas eu escolhi me preservar. Ela deu uma estourada para baixo, eu já fiquei felizão, né? Quando acontece isso, quando você tá operando, quem opera sabe que é o maior alívio quando ela dá essa estourada. Aí beleza. Acho que eu já tava com mais ou menos uns de 347, já tinha ido para quase R$380. Aqui, às vezes quando você tá operando, você deixa o zoom de uma forma diferente, acaba atrapalhando também sua análise, tá? Porque aqui eu dei um zoom e essa vela aqui, se eu desse um pouco mais de zoom, diminuísse, as velas ia ficar pequenininha, mas como eu aumentei, a vela ficou um pouco maior, né? Então aí essa análise seria diferente. Eu tava esperando, aí acabei ficando com medo de pegar porque ela já pegou estourando, né? Já desceu bastante, ultrapassou minha linha, mas eu acabei pegando ela. Porque aí o preço acaba tendendo a subir ali, né? Fazendo um pullback de alta. Nessa zona também eu acabei pegando. Se não me engano, peguei duas taxas nessa. Porque ela desceu mais um pouco. Às vezes é bom você dividir as taxas, porque às vezes que nem na outra operação, dá ruim em uma taxa que você pegou, mas na outra dá bom. Então acaba que você não perde tanto. Ou também pode dar ruim e você perder as duas taxas, né? Você perdeu um capital maior. Mas aqui deu bom. Essas duas operações, as duas deram vitória, bem folgada. Pode ver que ela subiu bastante, deu uma estourada. Eu já tinha perdido duas operações nesse ativo, que eu não peguei, acabei tava olhando outro ativo e não vi essas entradas. Mas aqui deu vitória bem folgada, foi bem tranquilo. O gráfico estava respeitando bastante o dia de hoje. Todas as minhas marcações que eu fiz estava respeitando muito. Tava bem marcadinho o gráfico. Já tinha ido de 347 para 387, já tinha feito R$40. Já tinha dado acho que 8 entradas e tinha perdido duas operações, se eu não me engano. Eu entrei hoje com o pensamento de bater minha meta de R$400, né? Fazer 100% do capital que eu investi esse mês. E graças a Deus deu tudo certo. Vocês vão ver no final do vídeo que foi muito bom. Aqui, ó, eu peguei essa taxa, ela até me jogou um pouco mais para baixo. Mas como eu falei, aqui na onde que a gente marca as linhas, que a gente marca no gráfico de M15 e tal, elas são zonas. O gráfico pode descer um pouco mais ou pode subir um pouco mais da sua linha, porque é uma zona onde o preço pode bater e retornar, né? Ali eu até peguei a linha e marquei ela um pouco mais para baixo. Poderia ter pego com mais valor aqui nessa entrada, porque foi uma entrada boa, mas eu fiquei com medo, tá vendo? Ó, até voltei, marquei ela de novo, peguei minha linha, desci um pouco mais para pegar esses pavis
tava aqui atrás. Poderia ter pego mais, mas eu fiquei com medo do preço ir lá embaixo, né? Ir lá embaixo, buscar outra zona. Mas se eu tivesse marcado uma LTA aqui, uma linha de tendência de alta nesses pavis aqui, desses candles atrás, você pode ver que tá batendo certinho na LTA também, junto com o suporte. Isso é um a mais, né, que você pode colocar nas suas entradas, né? Acho que essa foi a última entrada que eu dei. Ela já tinha batido na minha linha. Aí eu acabei não pegando. Eu falei, nossa, acabou. Fui ver outro ativo e não peguei. Mas vocês podem ver que aqui era uma zona também. Na onde que eu marquei, tinha uns pavis um pouco mais para cima e tinha uns corpos de vela também mais para cima. Até dei um zoom, né? Tirei o zoom do gráfico para olhar o gráfico anterior. Dei duas entradas, só que deu um delay. As taxas ficaram uma diferente da outra. Pensei que agora ia estourar para cima, mas acabou descendo. Derreteu a vela e me deu vitória. Até fiquei com medo dela retornar, ainda tinha bastante tempo. Faltava 36 segundos para ela terminar. Derreteu, mas derreteu. Poderia ter pego uma outra entrada aqui um pouco mais para baixo, se ela chegasse a tocar na LTA. Uma operação de compra para ela subir. Mas como eu já estava quase de meta batida, faltava só essa entrada para mim terminar, para mim bater a meta dos R$400, eu escolhi só esperar terminar essa operação. Terminou, faltava 2, 1, tá lá. Terminou aqui. Tá vendo que eu até voltei no gráfico para olhar minha marcação. A zona onde que essa vela verde terminou, aí bati a meta dos 400. Mostrei o histórico aqui para vocês. Hoje foram 10 entradas, 2 só que deu errado. Nesse caso aqui, eu peguei minha linha, né? Acabei subindo ela um pouco mais. Vocês podem ver que a zona onde que a vela verde terminou foi bem a zona onde estavam os pavis aqui atrás e o corpo desse outro. É isso aí, galera. Valeu!